E mestre, ela foi pegada em flagrante agora no ato de adultério. E a lei de Moisés fala que ela tem que ser apedrejada. O que acontece com essa mulher? Ela transgrediu a lei. Note que os seus acusadores mostram a lei para Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que o comportamento de Jesus foi ficar com a cabeça baixa, escrevendo em terra. E eles ficou importunando ele até que ele tomasse um posicionamento. Aí Jesus olha para todos eles e diz assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Diga, toda transgressão também é pecado. Diga, toda iniquidade também é pecado. Então eu quero que você preste atenção para não dar um nó na sua cabeça. Aí todo mundo joga as suas pedras no chão e vai embora. Jesus fica sós com aquela mulher. E ele olha para ela e disse: cadê, mulher, cadê os seus acusadores? E de repente ele fala: nem eu te condeno. Está perdoados os seus pecados. E agora ele fala algo importante para ela: vai e não peques mais. Porque até aquele momento ela transgrediu uma lei. E quando nós somos transgressores da lei, nós podemos até ser punidos por isso. Mas a punição é branda, é leve. Mas quando ele fala vai e não peques mais, é porque ele está dizendo, porque pode te acontecer coisas piores, ou pode te suceder coisas piores. Por quê? Porque você, a partir do momento que transgrediu uma lei e continua a transgredir esta lei, você está dizendo para as autoridades que aquilo para você não importa e que você não está nem aí, que virou comum. Aí o tratamento será diferente. Por isso muitas vezes você vai ver Jesus perdoando e dizendo: vai e não peques mais, para que não suceda coisas piores com você. Então você transgredir uma lei. Por isso Jesus disse que aquele que diz que não tem pecado é o pior de todos os pecadores. E muitas pessoas ficam confortáveis com essa palavra. Ele diz: todo mundo é pecador. Presta atenção. Uma coisa é você cometer algo hoje, outra coisa é você cometer a mesma coisa todo dia. Estão entendendo até aqui? Então nós vamos tendo uma vida de transgressões. Daqui a pouco você já não vai ter mais o facilitador, aquele que vai passar o pano. Por quê? Porque você já vai ser taxado como uma pessoa inconsequente, que sabe o que está fazendo, sabe que está errado e continua uma vida de erros sucessivos. E aí você vai perdendo a confiança em você. Sabe, a pessoa diz assim: me perdoa mais uma vez. E você fala assim: mas de novo, você fez a mesma coisa. Vai perdendo a confiança, porque a pessoa continua o mesmo. Ela não muda. Então isso aqui é uma transgressão. A transgressão, muitas vezes, ela não tem punição, ela tem orientação. Você vê que quando um fiscal, em algum segmento, ele vem fiscalizar algo, e ele encontra coisas erradas,
Ele só te notifica e te dá um prazo para você resolver aquilo. Aí ele volta e você resolveu, fica tudo certo. Mas se você for pego novamente fazendo a mesma coisa, você vai ter punição. Por isso que nós vamos encontrar na Bíblia a diferença, em Isaías 53, verso 5, que nós estamos já falando há alguns dias, que eu ia ministrar sobre esse assunto. A Bíblia fala da diferença do peso, mas ele foi ultrapassado, olha só, por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Então há uma diferença. Há uma diferença grande aqui. Então todos nós cometemos pecado de transgressões. É inevitável. Agora, quando vem a luz da palavra e te mostra que aquilo que você cometeu está errado, automaticamente você precisa se consertar e não praticar mais a mesma coisa. Então, preste atenção, a iniquidade, ela é um aprisionamento. Repita assim, ó, a iniquidade aprisiona as pessoas. Por que ela é uma prisão? Porque a pessoa se vê fazendo a mesma coisa e não consegue mais parar. E outros acham que aquilo é normal. Tornar normal o que é pecado, isso é iniquidade. O iníquo não sente mais vergonha do pecado. Ele não sente, ele não se incomoda mais. Esse é o iníquo. Ele não tem mais vergonha. Ele sabe que está errado e continua a errar. Ele não se incomoda mais com isso. Ele não sente culpa mais pelo pecado cometido. Por isso que o pecado da iniquidade, ele é mais pesado no corpo de Cristo. Porque a pessoa comete, mas não sente mais culpa. É normal. Quando você comete algo e não sente mais culpa, não sente mais dor, puxa, eu errei. Sabe aquela coisa da consciência? Você não sente mais isso, você está preso na iniquidade. Agora fica normal. A pessoa começa a cometer o pecado, cometer os erros, e ele não se envergonha mais. Ele já está cauterizado. Embora alguém vindo pode até falar a ele que ele está cometendo o erro, que ele vai continuar com o mesmo comportamento. E nós falamos aqui há alguns dias sobre a diferença de Saul e de Davi. Saul era um iníquo. Davi, ele cometia transgressões. Saul, todas as vezes que o profeta o repreendia, ele tinha uma desculpa, mas ele continuava fazendo a mesma coisa. Davi, quando vem a repreensão, Davi se rasga, Davi pede perdão, Davi entra em jejum e consagração, e Davi não comete mais. E muitas vezes nós não entendemos na Bíblia o porquê que para um que pecou teve um tratamento e o outro que pecou tem outro tratamento. E quando a gente não sabe diferenciar o que é a iniquidade e o que é uma transgressão, a gente pensa que Deus é injusto. Por quê?
O fulano lá está vivendo uma vida lá desse jeito e ninguém fala nada. Olha lá, Davi, ele pecou e Deus ainda diz que ele é o homem segundo o coração. Mas por que fez isso com Saul e não fez com Davi? A diferença é que Saul era obstinado a fazer somente o que ele queria. Então ele tinha uma mente cauterizada, ele não se comovia mais, ele não se incomodava mais com o pecado que ele cometia, ao ponto de Deus falar assim, ó: o que é mais importante, o sacrifício que você faz, a oferta que você faz, aquilo que você está fazendo e doando para Deus, ou a obediência? Ao ponto do profeta usado por Deus dizer para ele: é melhor obedecer do que sacrificar. Então a desobediência do iníquo é difícil ser tratada. Por quê? Porque ele não sente. Você já falou com uma pessoa que faz a mesma coisa sempre e você sente quando você fala com ela que ela não tem vergonha mais? Já aconteceu isso com você? De você sentar com aquela pessoa que comete aquele erro sistematicamente, sempre a mesma coisa. Você senta e a pessoa fica ali com cara de paisagem e para ela aquilo ali é normal. Tá bom. E aí ela olha para você e ainda fala assim para você: eu já sei, mas me perdoa mais uma vez. Eu vou tentar mudar. Gente, aquele que fala que vai tentar, ele não muda. Sabe por quê? Porque mudança de fato tem que passar por uma transformação de caráter, tem que ter vergonha. Se eu não me envergonhar e não me enojar do pecado que eu cometo, eu não mudo. A primeira coisa que tem que acontecer na vida de um pecador é ele ter nojo dos seus atos. Estão entendendo? Ter nojo daquilo que está errado. E era o que não acontecia com Saul. Mas quando aconteceu com Davi, Davi disse: eu vou me rasgar todinho aqui. Perdoa, Senhor. Aí Davi, ele diz: não retira de mim o teu espírito. A preocupação de uma pessoa quando ela comete uma transgressão e ela é repreendida, ela se sente envergonhada. O iníquo não tem vergonha. Repita comigo assim: o iníquo não tem vergonha. Ele continua praticando a mesma coisa. Não tem mais vergonha de ser pego. Não tem mais vergonha quando ele é descoberto. Ele já acostumou a praticar isso. Então ele fica com cara de paisagem. Você me perdoa? Entende como é? Estão conseguindo entender isso? Mas isso aqui é muito sério. Diga: os iníquos estão dentro da igreja. Mateus capítulo 7, verso 21. Nós vamos chegar lá. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, o que? Não proferemos o que? Profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Preste atenção. No nome de Jesus eles estavam expulsando demônios, fazendo maravilhas, amém? Até parecia que eles estavam do lado certo. Mas quando chegaram em Cristo, porque em Cristo tudo se desvenda, a luz brilha e o que está encoberto é revelado. Jesus olha para eles e fala assim: não vos conheço.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia fala que tem um pecado que não há perdão. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, amém? Só que esse pecado carregado de iniquidade faz uma separação. Deus, Ele vai tirar os iníquos de perto dele. Por quê, apóstolo? Porque são pecados cometidos conscientemente. Note uma coisa, que essas pessoas curava, libertava e até expulsava demônios. Aparentemente vivia uma vida normal, aos olhos nu, natural, da carne. Eram pessoas que talvez até arrancavam aplausos. Só que quando chegar diante de Jesus, a iniquidade vai separar esta pessoa de Cristo. Então não é pelos atos praticados, não é pelo bem que você faz no nome de Jesus, mas sim por uma vida correta, reta e justa perante Deus. Então aqui há uma divisão. Cometer o mesmo pecado ou coisas erradas de forma sistemática vai fazer Deus olhar para nós como enganadores. Diga: o iníquo é enganador. Ele parece ser uma coisa, mas não é. Ele até parece ser algo, mas não é. Ele é um enganador. Ele engana muito bem. O iníquo, ele engana na igreja, ele engana no casamento, ele engana no trabalho, ele engana em qualquer lugar que ele for. Ele tem a arte de enganar. Por quê, apóstolo? Porque para ele é comum, é normal. Então ele engana. E ele vai enganando. E ele vai enganando. E ele vai enganando até a hora que ele se encontrar com Jesus. Porque aí o Senhor vai mostrar a verdade. Então por que o crente tem que tomar cuidado com esse pecado? Se você está nesse quadro, que você mente e não sente remorso mais, você não sente mais vergonha da mentira que você conta, pois a mentira foi contada sistematicamente, todos os dias, aquilo virou um hábito, então para você é normal, é comum. Se você está ferindo, transgredindo alguma lei que Deus impôs no Evangelho para você viver, mas para você virou tão normal não cumprir, virou iniquidade. E isso vai fazer uma separação entre você e o vosso Deus, porque todo iníquo esconde a verdade. Esse pecado, ele não é tão comum para sair da gente. Para a gente entrar é fácil, mas para sair dele é difícil, porque se tornou um hábito. Eu quero que você vá comigo para Isaías 59, verso 1. Olha a gravidade disso aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Diga: Deus está com as mãos estendidas para abençoar, os ouvidos abertos
para ouvir os seus pedidos. Agora é assustador, versículo 2: mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não... Diga assim, ó: o pecado de iniquidade faz com que Deus não nos ouve e não nos abençoa. Isso, meu Deus, isso aqui é sério, irmãos. Isso aqui é sério. Aí a gente está ali, ó, orando, clamando, jejuando e crendo, não porque vai, não porque vai, não porque vai, não porque vai, e não vai, porque tem algumas práticas que você não abre mão. O braço dele não está encolhido, o ouvido dele não está tapado, não está gravado, que ele não pode ouvir, ele não pode abençoar, não. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. O que aconteceu aqui agora há pouco? Jesus disse: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, os vós que praticais iniquidade. Faz ou não faz uma separação? Aí a pessoa fica naquele posicionamento: eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu cresci assim, a minha natureza é essa, é porque desde criança eu sou assim, não porque minha família é assim. Não muda. Tem alguns pensamentos e comportamentos que a gente não muda, e a gente está transgredindo ao ponto de virar uma iniquidade. Estão entendendo isso? Então precisamos mudar aqui. Precisamos compreender essas coisas. A iniquidade, ela é uma cegueira. A pessoa comete o mesmo pecado, a mesma coisa, não se arrepende, pois acha fazer absolutamente aquilo que está certo. É normal. É normal. Porque vira normalidade. Você acha normal. E aí, você está achando normal aqui, mas Deus está achando lá em cima anormal. E aí ele começa a fazer uma divisão. Aí a pessoa já não consegue mais ter direcionamento de Deus. Você quer ver o iníquo? Qual é o comportamento de um iníquo dentro da igreja? Ele só pratica e obedece aquilo que lhe convém. O texto está falando para ele algo, a Bíblia está dizendo algo, mas quando chega naquela ferida dele, ele faz de conta que aquilo lá também não é bem assim. Não, mas também não é bem assim. O iníquo vai procurar alguém que pregue a palavra de Deus de acordo com aquilo que ele concorda, até o dia que aquela pessoa dizer algo para ele que vai contra a vontade dele. A primeira atitude dele é sair. Por quê? Porque a Bíblia diz que vão ter comichões nos ouvidos. A iniquidade é uma arma do anticristo, irmãos. Sabia? O anticristo, alguns falam que ele já está por aí, alguns falam que já estão articulando, e eu creio que ele ainda não está, mas que as ações dele já está na terra. Então, é uma arma que Satanás tem contra nós. Segundo a Bíblia, o iníquo, ele é aquele que faz a sua própria vontade, mesmo falando que está vivendo o Evangelho. O iníquo é conhecedor da palavra, ele é manipulador, ele manipula as pessoas. Ah não, esse texto aqui eu concordo, mas esse texto aqui eu não concordo. Esse aqui eu não aceito. Por quê? Porque vai mexer com ele, vai ferir ele. Então ele não concorda.
Mas o iníquo quer ser amigo de profeta. Saul ficou tão desesperado quando Samuel morre, que ele vai até numa mulher que mexia com magia negra, porque ele desejava ouvir Samuel novamente. O iníquo também quer ter cargo dentro de igreja. Ele só não obedece nada. Ele faz tudo como ele quer e ele acha que convém. Então, a gente não nasce iníquo, a gente nasce pecador. Adão foi um cara que transgrediu a lei. Foi um pecado que ele cometeu. Agora, todo iníquo não se arrepende do que faz. Você pode olhar na Bíblia, não se arrepende. Ele até pode concordar por respeitar você, amar você e querer você perto. Mas lá no fundo do coração, quando você vira as costas, qual é o pensamento dele? Eu vou fazer o que eu quero porque eu acho que é isso que está certo. Quando você começa a cobrar demais um iníquo, ele se esfria, ele se afasta. Entende? Por quê? Porque ele não concorda quando você traz a verdade para ele. Aí Deus fala que faz uma divisão. A pessoa fica lá. Ele está acostumado a fazer aquilo, ele não vai mudar. Ele não aceita. E não se importa mais com as consequências. A pessoa que trai, ela trai uma vez, ela trai duas, ela trai três, ela trai quatro, e ela não se importa mais com as consequências. Não, está nem aí. Fica normal. Quando eu era criança, eu ouvi muito falar assim: mas é cara de pau, passou óleo de peroba na cara. Quem que já ouviu essa expressão? Ou é só eu que sou velho? Não é? É o iníquo. Lá eles falavam muito isso, eu escutava muito, mas cara de pau esse moleque. Por quê? Porque o iníquo ele não tem mais vergonha. É o sujeito que ele não se importa mais. Ele dá nó em todo mundo. Ele sabe que ele não vai pagar, ele não está nem aí. Ele sabe que ele não vai, ele já faz de caso pensado. E quando ele é descoberto, você já viu como que é o iníquo? O iníquo não é ignorante não. É verdade, o senhor tem razão. Sim. Mas mudança? Não tem. Não há transformação. Ele perdeu a vergonha de cometer pecado. Abre a tua Bíblia, Salmo 89, versículo 32. Presta atenção, ó. Tem diferença. Então visitarei com vara a sua transgressão, e a sua iniquidade mudou o peso, ou não? Mudou ou não mudou? Com vara a sua transgressão. Menino, pega a mãozinha e bate. Não pode mais fazer aqui. Papai já falou que não pode. Aí ele vai lá e mexe de novo. Aí aquilo virou comum ele fazer. Como que é a correção agora? Muda ou não muda? Porque você vai apanhar assim, porque você sabe e está fazendo de novo. Aí acaba a varinha e começa a ser agora açoite. Era assim lá na minha casa, não sei se na sua é assim. Porque a pena é leve para quem está transgredindo a lei agora, mas para quem se torna um iníquo,
a pena é pesada. Lembra que a sua transgressão só feriu o corpo de Jesus, mas a sua iniquidade moeu o corpo dele? Ou não? Por conta das suas transgressões, o corpo foi só ferido, mas por conta das suas iniquidades, o corpo dele foi moído. O peso é diferente. O peso é diferente. Eu já falei para vocês aqui, você cometeu uma transgressão e a lei do homem vai ser leve para você. Mas você cometeu uma iniquidade, que é algo que você já sabe que está errado, já foi repreendido, e você continua fazendo, a sua pena será maior. Não é? Não é assim? Por isso que a gente não entende. Aí a gente vê na televisão, o cara, o ladrão de galinha foi preso, e o fulano lá, mas às vezes o fulano lá fez algo pesado às suas vistas, mas foi a primeira vez. E o ladrão de galinha anda com o bolso cheio de pena, porque ele não para de roubar. A transgressão é vara, mas a iniquidade é o quê? Açoites. Aí a pessoa, todo iníquo, ele não tem vergonha, ele ainda se coloca como vítima todas as vezes. Pode prestar atenção, todo iníquo, quando é pego, ele se põe como vítima. Presta atenção para você ver. O sujeito vai lá e faz todo dia a mesma coisa e ele é vítima. Ele é vítima. Ele é vítima. Esses dias atrás eu estava vendo uma reportagem. O cara foi pego, foi preso já umas 300 vezes. Aí o repórter falando com ele, falou: não, eu sou vítima da sociedade, porque ninguém me dá oportunidade. Por isso que a minha profissão é essa. Entende? Por quê? Porque a pessoa não tem vergonha. O iníquo, ele não tem vergonha, ele é vítima. É perigoso ele ainda culpar você do erro dele. O iníquo é assim, ele culpa você. Não, porque eu estou fazendo isso aqui, porque você é culpado. O iníquo é assim, ele não tem mais vergonha de pecar, ele não tem mais vergonha de ser pego. Para ele tanto faz como tanto fez. Ele está tranquilo. Mas há uma divisão entre vós e vosso Deus. Só que há também uma punição diferente. Transgressão, você vai levar umas varadas, mas a iniquidade, açoites. Diferente. A coisa é assim que funciona. É assim. Se você não vê, a lei do homem não funciona dessa forma. Você vai assistir um jogo de futebol, o cara vai lá e comete uma transgressão, cartão amarelo. Ele vai lá e comete de novo. O que acontece com ele? Ele é expulso. Por isso que tem gente aí que vai ser expulso do céu, porque está levando cartão amarelo, mas daqui a pouco vai levar o vermelho. Por quê? Porque a pessoa não muda o comportamento. Mas essa questão, ela é do caráter. Enquanto nós não verdadeiramente não entregar a vida para Jesus e mudar de fato, a gente vai continuar sendo iníquo. Vai ser assim. Abra a tua Bíblia comigo para você ficar mais atento aqui e aprender mais. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. Agora eu vou ministrar na NVI. Coloca para mim lá. 2 Tessalonicenses 2, 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja o quê? Afastado daquele que agora o detém. Aqui Paulo já está falando lá do anticristo. O mistério da iniquidade já está em ação. Digo, o anticristo
Ninguém viu ainda, mas as ferramentas que ele usa ou vai usar já está em ação. A iniquidade. Versículo seguinte: então será revelado o perverso. Diga, o iníquo, ele é perverso. Diga, ele é frio, ele é calculista, ele faz sabendo que está errado. Ele é perverso, mas vai ser revelado. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Diga, quando Jesus vier, diga, o iníquo e o pai da iniquidade serão mortos pelo sopro de Jesus. Há uma separação. Agora até parece que não está dando nada não. Não tem o dá nada não? Dá nada não. Não tem? As pessoas gostam de fazer isso? Dá nada não. Está errado, meu filho, dá nada não. Todo mundo faz. Porque agora parece que a pessoa está pecando e não está acontecendo nada. E por não acontecer nada, ele já se tornou iníquo e continua fazendo. Aí qual que é, o que ele fala? Dá nada não. Mas vai chegar a hora que vai dar muito. Vai chegar a hora que vai ver o quê? Uma separação. A iniquidade é uma ferramenta poderosa do mal. O diabo quer o quê? Que você banalize o pecado. Entendeu? Todo mundo faz. O que a gente está vendo agora nos últimos anos? As igrejas. O que um pastor precisa fazer numa igreja para dar jovem na igreja, irmão? Deixar eles à vontade. Fazer festa, fazer show, deixar eles namorar, engravidar. O jovem vem para a igreja e você fala para ele: não pode namorar aqui, aqui não pode beijar, aqui o namoro tem que ser de corte. Ele fica? Não, ele vai encontrar outro lugar. E o que é pior, ele encontra. Entendeu o que eu estou falando? Entendeu ou não? Ele encontra. A pessoa vem, aí você começa a ministrar uma palavra dessa aqui. Não ministra em qualquer lugar, porque se ministrar, as pessoas saem. Então você não vai encontrar qualquer pessoa ministrando uma palavra dessa. Em qualquer lugar você não vai ouvir uma palavra dessa. Por quê? Porque tem temor. É melhor a gente falar: ó, Jesus te ama, Ele vai te abençoar, do que você falar para a pessoa como é que ela tem que se comportar para receber esse poder e esse amor. Então hoje, nos últimos dias, está assim. Para ter 100 jovens, precisa liberar para eles, fazer o que eles quiserem. Porque se você falar a palavra, a pessoa não se agrada. A pessoa não concorda. Porque está normal. Então, elas vão procurar o lugar aonde a iniquidade delas não será confrontada, aonde o erro dele não vai ser exposto. Só que Jesus vai vir buscar a igreja. Diga, Jesus vai vir buscar a igreja, a noiva, e Ele vai fazer separação. Ele vai separar o joio e o trigo. O iníquo não produz nada. Ele já está totalmente entregue. A maior arma do diabo é fazer com que cada vez mais o pecado deixe de ser pecado. Porque nós somos daquele tempo que na igreja pregava: não pode, não pode. Amém? Hoje você fala não pode, a pessoa vai caçar mecanismos, estudos, gente falando que pode, para ela chegar e falar assim: não pode porque fulano falou que pode.
Então, o pecado está deixando de ser pecado. Acabou, irmão. É assim. Vai confrontar para você ver. Vai tratar uma família como a Bíblia manda para você ver. A pessoa não vai querer, ela vai pensar todo dia que está na igreja errada. Todo dia vai vir na mente: estou no lugar errado, estou no lugar errado, estou no lugar errado, estou no lugar errado. Por quê? Porque aquela palavra que está sendo ministrada está indo de encontro com o erro que ela não quer acreditar que é erro, que ela não quer aceitar. E aí ela prefere ir para um lugar aonde não vai se cobrar, só que a vida também será separada de Deus. Então essa ação diabólica, ela já está introduzida na mente de alguns. A maior armadilha é fazer o pecado parecer normal. Que é normal? Não é normal? Está sendo normal. Está tudo normal na cabeça das pessoas. Aqui Paulo já está falando que o reino do anticristo, ele já está funcionando na terra. Já está funcionando. Quando o rei chegar, que é o rei do anticristo, o reino do anticristo, quando ele aparecer, ele já vai ter seguidores. Por quê? Porque ele não vai confrontar. Ele só vai falar assim: ó, você está certo, você pode, você é isso, é empoderamento, as pessoas estão empoderadas, elas já não querem mais saber da palavra verdadeira, não, agora é assim, se Deus fazer o que eu quero, eu fico, se Deus não fazer o que eu quero, eu procuro outro Deus. O líder Moisés não fazia nada sem que Deus falasse primeiro, e eles queriam que Moisés fizesse o que eles queriam. Então essa ação da iniquidade, ela já opera na mente do povo há muitos anos. A iniquidade separa a gente de Deus. Quem está entendendo isso? Separa você de Deus. Aí a pessoa: Deus está falando comigo. Deus está falando comigo, irmãos. A maioria das vezes Deus não está falando nada. É o seu próprio coração e é o seu desejo, sua vontade. É a sua própria vontade. Aí quando eu falo isso, as pessoas ficam chateadas, porque na hora Satanás manda uma sinalização para elas. É porque ele fala assim: porque ele quer que você se submeta só a ele. Na hora a sinalização vem do diabo. Não, Deus, ele fala com todo mundo. Mas para Deus falar com a gente, precisa-se de muito exercício da fé, santidade, busca, leitura, santificação. Amém, gente? Não é assim. Por que que às vezes eu fico olhando as pessoas e falo assim: Deus fala comigo? Eu conheço a vida da pessoa, gente. Eu sei. Eu sou pastor na igreja e eu conheço as minhas ovelhas. Como assim? Então a Bíblia está errada. A gente precisa entender o que as Escrituras falam. Não porque eu estou falando com Deus, tá bom, mas Deus está falando com você? Porque eu falar com uma pessoa é uma coisa, agora outra pessoa me responder é outra. E aí às vezes as coisas, a gente é tão cauterizada, a mente está tão amarrada, que a gente não aceita os nossos erros, a gente acha que está certo. Aqui é sério. A arma poderosa do mal é tentar te convencer que o pecado que você comete não é mais pecado. Foi pecado no tempo de Moisés, foi pecado no tempo de Elias, foi pecado no tempo de Paulo, de Pedro, mas agora não é mais pecado, porque um pregador da internet falou que não é pecado. É bom a gente ouvir uma coisa que a gente concorda também, não é bom? Repita assim, ó: ninguém gosta de ser contrariado.
As pessoas amam quando o culto só fala de unção, de poder, que nós vamos romper, que vai acontecer. Isso também é palavra de Deus, mas para acontecer tem que haver santificação. E por muitos anos a gente andou na contramão do milagre, porque primeiro a gente só pregava o milagre, as finanças, a gente não pregava a santificação. Agora nós entramos na mão certa, porque há uma consolidação de conhecimento na palavra de Deus, e depois o milagre começa a acontecer. Todas as vezes Deus falou: fala para o povo de Israel se consagrar, e amanhã eles verão o que eu vou fazer no meio deles. Todas as vezes foi assim. Primeiro vem a exortação, a repreensão, o alinhamento, depois vem milagre, milagre e milagre. Quando você se santifica, o céu te responde. Quando você se trata e se cura das suas iniquidades, o ouvido de Deus se abre e a mão de Deus te abençoa. Então é isso que nós precisamos tratar aqui. Deus está fazendo, irmãos, a todo momento, mas tem coisa que a gente ainda está preso, tem comportamento que a gente ainda está preso. Mulher, vá-te, não peques mais, eu te perdoo, estão perdoados os vossos pecados. Deus não tem dificuldade em perdoar pecado. Deus não tem dificuldade em perdoar pecado. Todas as vezes que você vai até a Deus, Ele te perdoa. Todas as vezes que você vai com um coração sincero, você sai de lá perdoado e abençoado. Agora, quando você é iníquo, o iníquo ele já vai assim, com a cara lambida. Não é? É o político, né? O político iníquo, né? Ele já chega já... Ele te fez 1 milhão de promessas. O dia que ele te vê, ele é tão cara de pau, que ele vai lá com aquele sorrisão no rosto. E aí, quanto tempo, saudade de você. Bate nas suas costas e dá um jeito de ir embora rápido. Mas ele nem toca no assunto com você. O iníquo não quer tocar no assunto do erro. Todas as vezes que tentaram tocar no assunto com Saul, Saul tinha uma desculpa. Tinha ou não tinha? Não, porque a gente não matou tudo, porque a gente pegou para a gente sacrificar para Deus. Não, foi os homens que fizeram isso. Não é assim? O iníquo sempre tem uma desculpa, e ele conta a desculpa dele rindo para você ainda. Não, sabe o que é, né? O Natan chega lá: ô Davi, aconteceu um caso, eu quero contar uma historinha para você. Havia um rei, e ele fez isso, e ele fez aquilo. O que você faria, Davi? Eu matava esse cara, nós ia prender ele, nós ia fritar ele vivo. Eu ia pegar esse cara, nós ia corrigir ele. E aí o Natan fala assim: pois é, meu rei, esse cara é você. Se fosse Saul, Saul mandava matar Natan. Ou talvez ele ia mentir, falar que não foi ele. Agora o Davi não. O Davi se derrete todinho e pede perdão. Você não vai ver Davi matar homem mais para roubar a mulher de ninguém. Pode caçar na Bíblia, procura, você não vai ver mais. Aconteceu? Aconteceu. Você pecou? Pecou. Arrependeu de verdade? Está perdoado. Agora, se você ficar cometendo a mesma coisa toda hora, eu, humanamente falando, eu posso até continuar sendo seu amigo, mas lembra-se de uma coisa: a sua salvação não depende de mim. Eu posso continuar sendo seu amigo, a gente pode, mas a sua salvação não depende de mim. A sua salvação depende de Jesus. Então o iníquo, por isso que ele brinca, por isso que ele continua, porque aparentemente não acontece nada com ele. Mas eu quero te dizer uma coisa:
que a iniquidade, que é o pecado consciente que você comete sabendo que você está errado, mas mesmo assim você não se envergonha mais, esse pecado faz com que os ouvidos de Deus não te ouçam mais. Esse pecado faz com que a mão poderosa de Deus não te abençoe e não te protege mais. É sério, não? Mas apóstolo, a gente vive na graça. Pois é, a graça de tudo isso é que nós não somos consumidos por causa da misericórdia. Mas vai haver um acerto de contas. Então, querido, o que o Espírito está dizendo para a igreja hoje? Acorda, ó tu que dormes, desperta. Se tem alguma coisa aí que você não consegue mais, não aguenta mais, você não tem força mais para você mesmo tirar esse pecado da sua vida, fala com o Espírito Santo, fala para ele: Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo, e eu não consigo, eu não tenho forças. O Espírito Santo vai te fortalecer, deixa Ele te ajudar, e deixa Ele fazer com que você saia dessa prisão, desse aprisionamento, e a sua vida vai mudar, e o ouvido de Deus vai começar a te ouvir, e a mão de Deus vai começar a te abençoar, porque o pecado da iniquidade será tirado. A gente tem que chegar na presença de Deus com vergonha, não é? A presença dele tem que nos constranger. A gente tem que ter temor novamente, porque só assim o Senhor vai nos abençoar. Irmãos, não é fácil, mas não é impossível. Em Cristo Jesus nós podemos vencer o pecado da iniquidade.